Nós pais geralmente temos dúvidas sim com relação à mesada dos nossos filhos. Quando iniciar essa educação financeira? Afinal, qual seria a melhor forma de ensinar a criança a controlar gastos e a se planejar? No programa de hoje, nós conferimos dicas de um especialista em finanças sobre isso. Pais precisam conhecer os seus filhos antes e entender qual o melhor momento para de repente oferecer então a mesada e conhecimento financeiro para que eles comecem, né, a ter essa vontade de ter o seu próprio dinheiro e entender, né, afinal de contas, para que serve o dinheiro, né, e não apenas ser algo que vem de graça, né, porque a criança ela nasce num mundo de consumo. E se essa criança ela nascer com uma visão errada de consumo, ela não consegue no futuro construir, comprar, né, e ter o poder aquisitivo necessário para que ela tenha a qualidade de vida que ela espera. Então ela, por exemplo, coloca a responsabilidade disso tudo de repente na faculdade, ela acha que terminando uma faculdade ela vai realizar todos os sonhos de consumo dela, ela de repente coloca isso no casamento, então ela coloca em outras coisas que na verdade não vão trazer esse tipo de coisa para ela, e sim vão trazer apenas uma frustração por não ter conseguido. Ela perde a noção de realidade. Na verdade, ela não ganha essa noção, né? Ela não desenvolve. Agora, uma coisa importante é os pais têm a obrigação de ensinar e dar um exemplo aos filhos. Não adianta nada eu dar uma mesada para o meu filho e o meu filho ver eu fazendo tudo ao contrário com o meu dinheiro. Então eu preciso educá-lo financeiramente, exatamente, e dar o exemplo, mostrar, ó, se o pai consegue, você também consegue. A partir de que idade a gente já pode dar dinheiro a uma criança? Não tem um tempo correto, né? Não existe uma idade correta, mas o que as pessoas têm como acordo é que a melhor idade é a partir dos 6, 7 anos, mais ou menos, para que a criança já tenha um entendimento necessário a fim de conhecer um pouquinho melhor sobre finanças. Mas o ideal é que quanto antes, né, a introdução do dinheiro na vida do filho, melhor. Uma criança de 7 anos que os pais decidem, então, oferecer a mesada. Qual o valor que deveria... Claro que depende muito da situação financeira da família e muitas outras coisas, mas uma criança de 7 anos, ela normalmente sai, ela está acompanhada dos pais. Para que ela vai usar esse dinheiro? Como que pode ser feita essa educação financeira com uma criança que pouco está independente ainda e, né, realmente usando essa mesada para alguma atividade importante, longe dos pais? Tem que separar essa coisa do dinheiro do pai e o dinheiro do filho. Então, eu chamo que é período de transição. Esse é um período de transição. A partir do momento que a família decide dar uma mesada para o filho, eles podem combinar mais ou menos assim, olha, quando você sair com o pai paga as suas despesas, mas quando você, por exemplo, vai sair com os seus amigos, você paga com o dinheiro da sua mesada. Então, para que a criança comece a entender que a mesada não é que o pai não vai lhe pagar mais nada, não é? Mas sim que está dando um conceito para ela, no caso financeiro, né, para que ela comece a ter a sua independência, né, no sentido de poder comprar e tomar as suas decisões de eu pego aquilo ou pego aquilo, né? Então eu verifico o preço, verifico o que é que eu quero e acabo decidindo pela compra ou não. Outra dúvida frequente dos pais é de como estabelecer um valor financeiro mensal viável e adequado para cada faixa etária. O que é importante entender é que os pais eles devem primeiro conhecer o convívio da amizade dos filhos. Então, a mesada do filho não deve ser nem a mais alta e nem a mais baixa. Ele tem que achar uma média, né? Então, achou a média, dentro do conceito familiar ela pode ser aceita, né? Finanças, né? Da família, então ele pode dar. Mas eu já deixo uma dica, né? Se você pode dar 100, dê 50. Por quê? Porque quando você dá menos, você consegue fazer com que o jovem aprenda mais, tá? É no menos que a gente consegue fazer com que ele desenvolva mais. E por mais que a família, os pais tenham, de repente, um alto poder aquisitivo ou tenham condições, é importante também o não. O não é muito importante, porque o não ele desenvolve a questão da criança, do jovem, não comprar por impulso, né? Então não é a hora agora. Ele quer uma coisa mais cara do que a mesada? Aprenda a juntar a mesada. Como ajudá-la a controlar os próprios gastos? Tem que deixar o jovem livre para ele fazer com esse dinheiro o que ele quiser, porque mesmo quando ele erra, é errando que ele vai aprender a acertar no futuro. Mas pede uma prestação de contas, ó filho, com aqueles, sei lá, 100, 150 reais que o pai te deu, o que é que você comprou?
eu gastei tanto em alimentos, assim, até para que ele também veja para onde está indo o dinheiro dele. Se ele precisar economizar para comprar alguma coisa no futuro, ele sabe de onde ele tem que cortar. Sim. Então ele é um Ele modo, vai aprender exatamente, mesmo. é um aprendizado. É uma liberdade vigiada. Exatamente. Né? Claro que assim, depende muito da idade, né? Quanto mais madura a pessoa vai ficando, né? Vai dando mais liberdade, né? Mas quanto mais nova, tem que tomar cuidado mesmo. Muito cuidado. Dinheiro do lanche escolar deve ser atrelado à mesada ou não? Não. Por quê? Porque o perigo é da criança decidir em trocar a opção de, ao invés de comer, eu vou ficar com dinheiro. Então, recomenda-se